Fala galera do primeiro período do curso de Direito da Univale, Campus Balneário Camboriú. Uma boa tarde a todos, professor Riqueto aqui, cumprindo uma promessa que eu fiz para a Patrícia, que é na verdade a minha assessora para assuntos de comunicação com vocês aí, em toda essa relação de pandemia e tudo mais. Ela tem dado suporte para nós, do primeiro período B noturno. E ela fez um pedido para mim e eu vou tentar, certo, mostrar para vocês como é que funciona, certo, como utilizar a figura do vade-mecum, tá? É um vídeo bem objetivo, eu não sei se eu vou conseguir compreender, me fazer compreender, mas assim, eu estou aqui com um exemplar de um vade-mecum, tá? Do vade-mecum 2019 da Saraiva. Esse é um vade-mecum que, se você olhar, ele possui diversas legislações especiais. Então ele tem o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a consolidação das leis de trabalho, o Estatuto da Criança e Adolescente. Esse é um exemplo aqui. O Estatuto da OAB, reformas trabalhistas, leis especiais, súmulas, e assim, Constituição Federal e assim por diante. Como é que eu vou explicar para vocês de que maneira utilizar isso, tá? Eu vou dar uma dica para vocês que eu acho que seria, de repente, interessante, tá? De duas maneiras, tá? Primeiro, o post-it, aqueles adesivinhos que tem um lado com cola, para que você pudesse, por exemplo, utilizar dos post-its. Vamos pensar aqui, vou pegar um exemplo aqui como se fosse um cartão, tá? Que você pudesse utilizar o post-it, por exemplo, para ficar dessa maneira aqui assim, ó. E eu separaria, certo? Um post-it aqui, um post-it aqui, um post-it mais embaixo, tá? Separando tão somente as matérias que vocês estão trabalhando no primeiro período. Vamos resumir as matérias que vocês trabalham no primeiro período: Constituição Federal, Direito Penal e Direito Civil, certo? Não há, que eu saiba, nenhuma outra legislação especial que você vai trabalhar ali. E aí, vamos pegar no seguinte agora. Eu vou abrir, por exemplo, aqui o Código Civil, tá? Pra gente, vou abrir um Código Penal aqui. Vamos dar uma olhada. Esse aqui não tem o post-it, então o que acontece comigo? Ele dificulta um pouquinho mais o manuseio. Eu preciso, na verdade, ficar folheando o vade-mecum, tá? Para que eu possa encontrar o código. Bom, acabei encontrando aqui, tá? Nós temos aqui a figura do Código Penal. Fechou? Código Penal. E Gueto, mas como é que eu ia achar o Código Penal? Lá no início do vade-mecum, você encontra ali, no início do vade-mecum, os índices gerais. Nas primeiras folhas você encontra os índices gerais, do código. Então, se você for olhar o índice geral aqui, o meu vade-mecum, e você pode fazer isso no teu também, Código Penal, página 514. Se eu for lá naquela página que eu procurei aqui, passando a lei de introdução, olha só, página 514, o Código Penal começa aqui, tá vendo? Então, eu recomendaria colocar aquele post-it no Código Penal, no Código Civil e na Constituição Federal. Assim você não se perde. Quando você chegar lá no quarto período, você vai começar a trabalhar com os códigos de processo. Código de Processo Penal, Código de Processo Civil. E aí automaticamente te facilita. E aí vou te dar uma dica até para manuseio aqui, que isso serve tanto para o aluno do primeiro período, quanto, certo, para, na verdade, o aluno que vai fazer a prova da ordem. Estou falando da galera que está lá no 10º período já, tá? O que é muito importante você manusear para facilitar a tua vida aqui. Dentro desses códigos, deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona. Tá? Dentro desse Código Penal ou do Código Civil, deixa eu abrir aqui, calma aí, para poder mostrar exatamente para vocês como é que ele funciona. O Código Penal é um código que tem os seus 361 artigos, tá? E ele vai trazer para você dois tipos de sumário. Se você pegar na frente do Código Penal, você encontra o índice sistemático do Código Penal, onde ele vai trazendo, olha só, artigo por artigo, tá vendo? Vê se consegue enxergar ali. Artigo 1º, fica ruim, ele desfoca, Artigo, ele vai fazendo artigo dos crimes, das penas, depois ele fala dos crimes contra a pessoa, da ação penal, da parte especial. A gente está estudando, por exemplo, essa primeira parte aqui, Primeiro e segundo período se estuda essa primeira parte. A partir do terceiro período se estuda essa parte de baixo.
tá bom? Então você vai ter isso aqui, você faz isso com o Código Civil, você faz isso, na verdade, com a própria Constituição. Na frente do Código Penal, na frente do Código Civil e na frente da Constituição, você encontra um índice sistemático desses códigos. É um índice que não tira o código do lugar. Ele narra exatamente o que diz o artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e vai até o 361 nesse caso. Porém, se você for lá no artigo 361 do Código Penal, você vai encontrar um índice que alguns chamam de índice remissivo, outros chamam de índice alfabético. Olha só, eu estou no final do Código Penal, índice alfabético, alguns chamam de índice remissivo. Rigueto, mas o que acontece? Lá você vai encontrar temas dentro do direito. Então vamos dar um exemplo, tá? Vamos ver se eu consigo achar aqui. Lembra que nós tratamos no direito penal sobre os crimes ocorridos dentro de aeronaves? Meu Deus, onde que está isso? Aí eu pensei, aeronaves. Olha o que eu encontrei aqui. Então, vamos ver se a gente consegue mostrar certinho para vocês aqui. Ó, aqui, ó, aeronaves. A aeronave acabou de me remeter aqui ao artigo 5º, parágrafo 1º, certo? Ao artigo 7º, inciso 2. Ou seja, o tema do índice remissivo é que me dá o norte. Tá vendo que ele não segue um artigo adequado, ele vai seguindo rumos de acordo com a temática. Vamos ver se eu consigo encontrar alguma coisa aqui sobre a parte de dolo e culpa. Vamos ver se eu acho, tá? Estou procurando aqui situações. Olha só, eu não achei a palavra dolo e a culpa. Eu achei crimes culposos e crimes dolosos. Olha que loucura aqui. Quando eu encontrei no índice, vamos procurar aqui, crimes dolosos. Olha só, aqui ó, crimes dolosos, eu encontrei aqui no índice remissivo um negócio chamado crime doloso. Definição, artigo 18, inciso 1. Ou seja, como que eu uso um código? Eu primeiro coloco o post-it para separar o Código Penal, o Civil e a Constituição, porque aqui você tem, repito, você tem um monte de legislação. Eles até fazem uma coisinha aqui, por cores, ó. Você deve fazer isso com o teu post-it. Segundo, selecione o índice sistemático e selecione o índice remissivo. Quando você souber o artigo e só quiser achar a página, vai no índice sistemático. Quando você não souber o artigo, mas tiver o tema, aí é questão de raciocínio. Você vai ter que, na verdade, compreender a temática. Não achei como dolo, mas achei como crime doloso. Não achei como culpa, mas achei como crime culposo. E aí você começa a procurar. Isso vai acontecer. Quer ver? Vamos mostrar para vocês. Estou dando um exemplo agora lá do professor Édio, Código Civil. Olha o Código Civil, o que tem na frente dele? Índice sistemático do Código Civil. E, Rigueto, se você for no final do Código Civil, olha só o que eu encontro. Índice alfabético do Código Civil. Repito, isso vai acontecer no Código Penal, no Código Civil, vai acontecer na Constituição Federal. É claro, Rigueto, eu queria saber, na verdade, sobre leis especiais. Eu queria saber sobre leis especiais. Você vai usar o índice geral aí do Vade-Mecum. No índice geral do Vade-Mecum, você vai encontrar as definições, onde está a Constituição, onde que está, na verdade, o Código Penal, o Código Civil. Alguns alunos falam, lei de introdução, lei de introdução às normas do direito brasileiro, certo? Aí você vai encontrando essas normas aqui, legislações especiais. Você encontra, na verdade, mais algumas legislações. Olha só, existe um índice alfabético de legislação complementar. Eu vou nessa página lá, na 1980, desse Vade-Mecum aqui. 1980. Vamos só ver o que essa lei, essa legislação está trazendo. Olha só que legal. Na 1980, ela vai trazendo, por exemplo, olha só, temas que não são tratados no código, por exemplo, aqui, abuso de autoridade. Está escrito qual é a lei. Ação civil pública, está escrito qual é a lei. Vamos dar um exemplo aqui. A gente já trabalhou, inclusive, no primeiro período de direito penal. Drogas, olha só. Rigueto, eu não sei onde é que tem drogas. Aqui, drogas. Lei 11.343. Então, assim, esse Vade-Mecum não tem toda a legislação, certo? Tem Vade-Mecums que são mais completos, tem Vade-Mecums mais simples, certo? Mas, desta forma, você consegue organizar a tua pesquisa. Post-its, ou aquelas fitinhas para separar Código Penal, Código Civil e Constituição,
post-itzinho no índice sistemático e no índice remissivo ou índice alfabético, tá? E assim, vou dar uma dica para vocês também que estão estudando. Todo artigo que você lê no teu Código Penal, Civil ou Constituição, grife. Você vai ver no final do teu primeiro período, no final do segundo, no final do terceiro, quanta coisa você leu durante a faculdade. Beleza? Espero que ajude, tá? Inclusive eu ia fazer essa postagem de maneira fechada só para a galera do primeiro período, mas não, eu vou deixar aberto esse vídeo aí para quem quiser assistir como usar o Vadimeco. Beleza? Grande abraço a todos, até a próxima.